Seu filho bate, cospe ou morde, o erro que você está cometendo. Quando seu filho bate, cospe ou morde, o que você faz nos primeiros 5 segundos define quem detém o cetro da sua casa, a sua maturidade ou a impulsividade de uma criança. A maioria dos pais acredita que o grito é sinal de poder, mas a verdade é que cada vez que você explode, você entrega o seu governo nas mãos do seu filho. Hoje, vamos entender por que esse comportamento acontece e como a neurociência explica o erro fatal que você pode estar cometendo agora. Antes de descobrirmos como desativar essa bomba relógio, se você ainda não é inscrito, compartilhe este vídeo com um pai ou mãe exausto. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Você está no canal Faustino Ribeiro. Fé, Arte e Educação. O espaço onde transformamos princípios milenares em metodologias de governo para a sua família. Agora, vamos à psicologia do conflito. O show que eles querem. Para o cérebro em formação do seu filho, qualquer atenção é uma recompensa. Se você grita e faz drama, a criança entende. Eu sou poderoso. Eu consigo controlar as emoções desse gigante. Ela se sente no comando. Pense no comportamento agressivo do seu filho como um teste de carga. Quando ele bate, chuta ou cospe, ele está esperando uma reação, ele quer ver fogos de artifício. Se você explode, você deu o show que ele esperava. E o que acontece? O cérebro dele registra que o seu caos é o prêmio, por isso ele vai repetir. O comportamento agressivo se torna uma ferramenta eficaz para conseguir o que ele quer, a sua atenção descontrolada. Eu me lembro da história de um líder de sucesso, um executivo que comandava centenas de funcionários com pulso firme e clareza. Mas quando chegava em casa, ele era emocionalmente sequestrado por um filho de 4 anos que mordia para conseguir o que queria. A pergunta é: onde estava a falha desse grande líder? A falha não estava na sua capacidade de liderar os outros, mas no governo da própria alma. Ele entregava o cetro da sua casa toda vez que reagia com a mesma impulsividade da criança. Esse é o ponto central que precisamos entender. E a neurociência explica isso perfeitamente. Vamos falar sobre a neuroanatomia da sua reação, o que chamamos de sequestro da amígdala. De forma bem simples, no momento da agressão, o cérebro da criança está no que podemos chamar de limiar do caos. Se você, como pai, reage com raiva, você ativa a amígdala dela. A amígdala é a parte do cérebro responsável pelo instinto de ataque ou fuga. Naquele momento, com a amígdala ativada, o aprendizado para de acontecer. O córtex pré-frontal, a área do raciocínio e da moralidade, é desligado. Ele não consegue aprender, ele só consegue reagir. O erro fatal do pai reativo é justamente esse. Quando o pai grita, ele prova para o filho que a força bruta e o descontrole são as ferramentas válidas para resolver problemas. Você não está ensinando, você está modelando o caos. O pai perde a autoridade porque ele desce ao nível emocional da criança. Em vez de ser o adulto que governa, ele se torna outra criança no parquinho, só que uma criança maior e mais assustadora. E isso nos leva a uma profunda conexão doutrinária. As escrituras dizem que a inveja apodrece os ossos. Assim como a inveja corrói a estrutura de uma pessoa, o descontrole emocional dos pais corrói a base de segurança, os ossos, da criança. Um lar sem governo é um lar onde os fundamentos estão apodrecendo. A criança não se sente segura, ela se sente em perigo constante, porque os seus protetores são imprevisíveis. Isso nos leva ao início do ajuste forte, o início da metanoia, da mudança de mentalidade. Existe uma diferença abissal entre medo e respeito. O castigo físico dado com raiva gera medo, não limite. O medo é temporário. Ele funciona enquanto você está por perto, enquanto a ameaça é iminente. O limite, construído com base no respeito e na segurança, é eterno. Ele se torna parte do caráter da criança. O grande segredo, o que separa um pai educador de um pai apenas reativo, é o que chamamos de governo do córtex. É a sua capacidade de manter a calma, de usar seu cérebro adulto para ensinar em vez de reagir com seu cérebro primitivo. E no próximo bloco, nós vamos detalhar a técnica "O céu é azul" para colocar isso em prática. Mas antes, pense no princípio do rastro.
Que rastro você está deixando quando seu filho te desafia? É o rastro de um homem que perde a cabeça e grita, ou de um governador que mantém o prumo, a calma e a autoridade, mesmo no meio da tempestade? O rastro que você deixa hoje se torna o caminho que ele vai seguir amanhã. Nós estamos apenas começando a entender a engenharia por trás desse comportamento. Agora, eu quero te ouvir. Já aconteceu de você perder o controle e gritar quando seu filho te agrediu, e depois sentir aquela culpa profunda por não saber o que fazer? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Vamos debater este tema com base na palavra e na ciência. Vamos direto ao ponto. Você sabia que o cérebro da sua criança é viciado em intensidade? Isso mesmo. Quando seu filho entra naquele modo de birra, de caos, ele está, na verdade, buscando uma resposta emocional sua. E se você responde com gritos, com mais intensidade, você está apenas alimentando o vício dele. Você está jogando o jogo dele, nas regras dele. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de quebrar esse sistema, de hackear o cérebro do seu filho e retomar o governo da sua casa? A primeira coisa que você precisa entender é a quebra de expectativa. Se a criança espera um grito e recebe calma, o sistema dela entra em pane. É aqui que entra a técnica que eu chamo de "o céu é azul". Pense comigo. Quando você diz "o céu é azul" ou "a grama é verde", qual é a carga emocional que você coloca nisso? Nenhuma, certo? É uma constatação, um fato. É exatamente essa a energia que você precisa ter quando seu filho bate, cospe ou morde. Imagine a cena. Seu filho, no meio de uma frustração, te dá um tapa. A sua reação instintiva seria gritar, colocar de castigo, entrar na briga. Mas, em vez disso, você segura a mãozinha dele com firmeza, olha nos olhos dele e diz, com a mesma tranquilidade de quem afirma que o céu é azul: mãos não são para bater. Só isso. Sem sermão, sem drama. Você não está sendo bonzinho ou permissivo. Você está sendo cirúrgico. Por que isso funciona? Porque essa neutralidade assertiva faz algo poderoso no cérebro da criança. Ela desativa o modo luta ou fuga, que é puramente emocional, e força a ativação do córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo raciocínio, pela lógica. Quando você grita, você está conversando com a emoção descontrolada dele. Quando você fala com essa calma factual, você convida o cérebro racional dele a entrar na conversa. Você tira ele do ringue de luta e o coloca na cadeira da reflexão. Você não está brigando, você está governando. E governo exige estratégia, não força bruta. Mas essa técnica não funciona sozinha. Ela é a ponta do iceberg de uma metodologia muito mais profunda que eu chamo de a tríade contra o caos. Essa tríade é composta por arte, educação e fé. Vamos aprofundar nisso. Primeiro, a arte. A arte é a estética da autoridade. Governar exige uma postura. Não é sobre ser um tirano, mas sobre ter presença. Pense na arte do silêncio. Às vezes, o seu silêncio, combinado com um olhar firme e sereno, comunica muito mais do que 1000 palavras. O excesso de explicação para uma criança em crise é só ruído. Ela não consegue processar. A arte está em ser econômico e preciso. Sua presença, seu tom de voz, seu olhar, tudo isso compõe a sua autoridade. Você não precisa gritar para ser ouvido. Na verdade, quem governa de verdade raramente eleva a voz. Depois da arte, vem a educação. E aqui está um ponto crucial. Educar não é apenas corrigir o erro, é oferecer a alternativa correta. O cérebro da criança precisa de um caminho novo para seguir. Não adianta só dizer, não faça isso. Você precisa dizer, faça isso aqui no lugar. É um verdadeiro treinamento neural. Por exemplo, se seu filho morde, em vez de só gritar não morda, você pode dizer com aquela calma da técnica do céu é azul. Morder é para comida. Se você está com raiva, você pode usar suas palavras ou morder este mordedor aqui. Você valida o sentimento dele, a raiva, mas redireciona a ação para algo aceitável. Você dá a ele uma ferramenta. Se ele bate, você diz, mãos são para carinho e para construir. Eu não deixo você bater. Você não está só proibindo, você está ensinando a função correta das mãos. Você está reconfigurando o cérebro dele para associar mãos com coisas positivas.
Isso é educação ativa, não apenas punição reativa. Você está construindo novas vias neurais para ele. E por fim, o terceiro pilar da tríade, a fé. E aqui, não estou falando necessariamente de religião, mas de um alinhamento com algo maior, com um propósito. É o pai ou a mãe. Entender que seu filho é uma herança, não uma propriedade. Ele não é seu para você moldar como argila conforme a sua vontade do dia. Ele é um ser humano em formação, um presente que foi confiado a você. Essa perspectiva muda tudo. A fé te dá a paciência de saber que o caráter de uma pessoa não é formado num estalo de dedos, numa única conversa ou num único castigo. É um processo de longo prazo, construído tijolo por tijolo, dia após dia. É a fé que te sustenta nos dias difíceis, que te lembra que a semente que você planta hoje, com calma e consistência, vai florescer no futuro, mesmo que você não veja o broto amanhã. É a fé que te impede de desistir e voltar para o ciclo dos gritos e do caos. Agora, deixe-me contar uma história real para que tudo isso faça sentido. Recebi uma mensagem de uma mãe. Vamos chamá-la de Ana. A Ana vivia em prantos. Seu filho de 5 anos tinha o hábito de cuspir nela. E o pior, ele fazia isso principalmente na frente das visitas. Era uma humilhação constante. Ela se sentia impotente. Uma péssima mãe. E ela tentou de tudo. Tentou o grito, a conversa, a chantagem, o castigo severo. Nada funcionava. Na verdade, parecia que quanto mais ela reagia, mais ele a desafiava. O caos estava instalado e o trono da casa não era dela. O trono pertencia ao caos do filho. A virada de chave para Ana aconteceu quando ela entendeu uma verdade fundamental. Quando seu filho bate, cospe ou morde, ele não está sendo mau. Ele está, desesperadamente, pedindo um limite que ele ainda não recebeu. Ele está testando as fronteiras para saber até onde pode ir, para se sentir seguro. Então, ela decidiu tentar a metodologia. Na próxima vez que o filho cuspiu, em vez de explodir, ela respirou fundo. Com uma firmeza tranquila, ela o pegou pela mão, o levou até o banheiro, sem dizer quase nada no caminho. Chegando lá, ela apontou para a pia e disse no tom: "O céu é azul. Cuspir é na pia." E só. Ela não brigou, não deu sermão. Apenas estabeleceu o fato. Na primeira vez, o menino ficou confuso. Cadê o drama? Cadê a briga? Na segunda vez, ele tentou de novo. E ela repetiu o processo, como um robô programado para a paz. Sem raiva, sem frustração. Apenas a mesma ação e a mesma frase. Em 4 dias, o comportamento cessou completamente. 4 dias. Depois de meses de guerra. O estalo para Ana foi perceber que ela não precisava de raiva para ter autoridade. Na verdade, a raiva estava tirando a autoridade dela. Ao se manter calma, ela resgatou o trono. Ela voltou a governar. Perceba que o governo exige mais de você do que do seu filho. É o seu autocontrole que ensina o dele. É a sua calma que acalma a tempestade dele. Agora, eu quero te ouvir. Pense nos momentos de maior estresse aí na sua casa. Você já percebeu que é a sua reação que dita se a briga vai durar 5 minutos ou a tarde inteira? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Você consegue manter esse tom de governo ou ainda se perde no grito? Sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Vamos construir essa comunidade juntos. Obrigado por assistir e até a próxima. Bloco 3. O estabelecimento do reino e o rastro para 2026. Sabe quando seu filho bate, cospe ou morde? Ele não está só se comportando mal. Ele está, na verdade, escrevendo as primeiras páginas da história de como ele vai resolver conflitos no futuro. Esse é o rastro da linhagem dele. Se você responde com grito, com raiva, com um tapa, o rastro que ele vai seguir é o da agressividade. Mas, se você responde com governo, com firmeza e calma, o rastro que ele aprende a trilhar é o do autocontrole. Vamos fazer um exercício de visão. Imagine o ano de 2026. Como você quer que a sua mesa de jantar esteja? Cheia de paz, de conversas, de harmonia? Ou um campo de batalha onde cada refeição é uma nova guerra? O governo que você estabelece hoje na sua casa é o que garante a paz de amanhã.
O objetivo não é simplesmente parar o choro, agora. O objetivo é formar um caráter que não se abala com o caos, que sabe se portar com dignidade mesmo sob pressão. Muitos de nós, pais, reagimos com raiva simplesmente porque foi assim que fomos criados. Repetimos o ciclo. Nossos pais gritaram conosco e agora gritamos com nossos filhos. Mas hoje eu te faço um convite. Seja o elo quebrado dessa corrente. Quebre o ciclo geracional de gritos, de impaciência, de reatividade. É hora de estabelecer um novo padrão. Um padrão de educação de elite, guiado pela luz da nossa fé. Construindo um legado de governo e não de descontrole. Agora, para transformar toda essa teoria em algo prático, em uma ponte que você pode atravessar, eu preparei um guia de implementação. Os seus primeiros 7 dias para estabelecer o governo na sua casa. Vamos lá. Dias 1, 2 e 3. O jejum do grito. Isso mesmo. Nesses primeiros dias, o desafio não é para o seu filho, é para você. O foco total está no seu silêncio, no seu tom de voz. Você vai se comprometer a não levantar a voz. Quando a frustração vier, e ela virá, você vai respirar fundo, vai se lembrar do seu propósito e vai manter a calma. É um jejum de reatividade. Você vai observar como a sua energia muda e como a energia da casa começa a mudar junto com você. Chegamos aos dias 4 e 5. Agora é a hora da afirmação do limite. Você vai começar a aplicar o tom de governo em cada desafio. Lembra da frase, o céu é azul? É essa certeza, essa firmeza inabalável que você vai usar. Quando seu filho te testar, você não vai gritar, não vai negociar o inegociável. Você vai estabelecer o limite com uma voz calma, porém firme. Não, isso não pode. Agora é hora de guardar os brinquedos. Sem raiva, sem hesitação. Apenas a certeza de quem está no governo. E, finalmente, os dias 6 e 7. A celebração da ordem. Depois de estabelecer os limites com firmeza, é fundamental reconhecer o progresso. A arte de governar não é só sobre corrigir o erro, mas também sobre elogiar a virtude. Quando seu filho escolher o autocontrole, quando ele obedecer sem reclamar, quando ele demonstrar uma atitude que você quer cultivar, celebre. Valide essa escolha. Filho, eu vi como você guardou seus sapatos sem eu precisar pedir de novo. Fico muito orgulhoso da sua obediência. Isso reforça o comportamento positivo e mostra a ele que o caminho da ordem é um caminho de reconhecimento e honra. Agora vamos para o ajuste forte final. Um fundamento que sustenta tudo isso. Intimidade versus ritual. De onde vem a força para manter a calma no meio da birra? De onde vem a sabedoria para responder com governo em vez de raiva? Ela não vem de uma dica de internet, não vem de uma técnica vazia. A verdadeira força para governar sua casa vem da sua intimidade real e diária com o Criador. Um pai ou uma mãe que não se ajoelha para buscar sabedoria em oração não terá autoridade espiritual para ficar de pé diante do caos de um filho. A sua paciência não é um recurso seu, é um fruto do Espírito. A sua firmeza não é teimosia, é o reflexo da autoridade que Deus te deu. Sem essa conexão vertical, suas tentativas de governo serão apenas rituais vazios, técnicas que falham sob pressão. Lembre-se sempre, você não está apenas criando uma criança, você está governando uma herança sagrada. E o selo da sua autoridade vem do trono da graça. Chegamos ao fim deste guia, mas a jornada do seu governo está apenas começando. Se esta mensagem trouxe clareza para a sua casa e para o seu coração, deixe o seu like para que mais famílias sejam alcançadas. Compartilhe com aquele grupo de pais que você sabe que vive no limite do estresse. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum rastro dessa jornada de transformação. E agora, quero ouvir de você aqui nos comentários. Qual é o primeiro passo que você vai dar hoje para recuperar o seu governo? Você aceita o desafio de trocar o grito pela firmeza do reino? Clique agora mesmo no quadro aqui ao lado para assistir ao nosso estudo profundo sobre a inveja. Apodrece os ossos. Ou, se preferir, vá direto para a página do canal e comece a maratonar a série completa do Tratado do Rastro. Você está no canal Faustino Ribeiro. Fé, Arte e Educação. Até a próxima.